Senhoras e senhores, bom dia. Senhoras e senhores senadores, prezados colegas da mesa, é uma honra participar dessa comissão. Agradeço muito a deferência do convite. Eu confesso que esperava falar por último, depois dos dados da CAPES e do CNPq, mas vamos lá. Eu não preparei dados, porque como eu sei que a CAPES e o CNPq, o MCTI, estão aqui hoje, e eles têm os dados oficiais, fica muito mais fácil pegar os dados deles para ter uma ideia mais clara do que acontece. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, apesar das dificuldades, as universidades têm sempre um excelente diálogo, tanto com o MCTI, com o CNPq e com a CAPES. O nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação tem uma estrutura administrativa bastante robusta e com uma participação da comunidade científica bastante intensa. Como vai, professor Gianesi? O fomento, particularmente para pós-graduação, vindo da CAPES e do CNPq, mas principalmente da CAPES, eu vou falar principalmente da CAPES, é em bolsas para alunos de mestrado e doutorado, tanto bolsas nacionais como bolsas internacionais, por exemplo, com doutorado pleno no exterior e principalmente doutorado sanduíche. E o consumo, que são diárias, passagens, algum material para pesquisa, serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, e equipamentos para pesquisa. Para ter uma ideia, a Universidade de Brasília é uma universidade que não é a maior, mas também não é a menor do Brasil, está entre as 10 maiores, e temos 8.000 alunos. Então, o PROAP, que é o Programa de Apoio à Pós-Graduação, que é o dinheiro para consumo fora bolsas, que vem da CAPES, para as senhoras e senhores terem uma ideia, é da ordem de R$4 milhões. E da ordem de R$12 milhões para bolsas. Isso perfaz R$16 milhões que nós recebemos por ano para CAPES, para bolsas nacionais e custeio da pós-graduação, diárias, passagens, material de consumo, etc. Se a gente divide esse número por 8.000 alunos, nós temos R$2.000 por ano por aluno de pós-graduação na Universidade de Brasília, e esse é o número nacional, porque não é diferente para outras instituições. Não importa o tamanho delas. É por aí. R$2.000 por aluno de pós-graduação que vem da CAPES, realmente é um dinheiro bastante pequeno, professor Gustavo Buarque, mas é um dinheiro que é muito bem aplicado e nos faz muita falta e tem um grande rendimento. A gente realmente não pode ficar sem esse dinheirinho. E nós reconhecemos o trabalho da CAPES em preservar ao máximo esse orçamento. Hoje nós temos, em média, no Brasil, ao invés do que foi anunciado inicialmente, 50% em média de corte. Mesmo esses 50%, e isso é pelo trabalho cuidadoso que a CAPES tem tido, nós reconhecemos isso, ainda assim faz uma diferença muito grande. Porque é necessário dizer que algumas instituições ficaram efetivamente com 25% e outras não. No caso da UNB, nós ficamos com 100%. No caso de outras instituições, 25% apenas. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Bom, e o que a gente faz com esses 4 milhões de custeio? Por exemplo, um gasto básico é bancas examinadoras. Nós trazemos de outras instituições um pesquisador renomado para fazer parte das bancas examinadoras de doutorado. Isso é obrigatório na nossa instituição. A CAPES praticamente exige isso de todos os programas de pós-graduação do país, inclusive. Isso, uma banca examinadora, vamos supor que nós temos 1.000 por ano, R$1.000 por vez, então nós temos aí R$1 milhão já gasto com bancas examinadoras, o que é pouco dinheiro, mas a gente faz uma oxigenação do sistema. Por que é importante trazer para a Universidade de Brasília um colega da USP ou da Universidade Federal do Rio de Janeiro
ou do exterior. Porque o olhar externo, ele vai criticar o trabalho com um olhar diferente e... Como vai, senador? Um olhar externo e mais. Após a defesa, tem o papo com os alunos, a conversa com os professores, a possibilidade de parcerias entre as universidades, entre os grupos de pesquisa, e isso faz com que o sistema seja alimentado. Novas ideias surgem, novas possibilidades de fomento, etc. E também o recebimento de visitantes. Olha, a internacionalização está cada vez mais presente no nosso sistema universitário. Isso é pedido pelo governo, pelos ministros da Educação, o doutor Mercadante pedia isso, o atual pede isso, e o que vier também vai pedir isso. E a internacionalização, nós precisamos de mobilidade, tanto de estudantes como de professores. Nós precisamos que os nossos trabalhos, feitos nas nossas instituições, sejam apresentados nos congressos nacionais e internacionais. E nós precisamos de enviar os nossos alunos não só para fazer doutorado sanduíche no exterior, mas para fazer visitas pontuais, resolver um problema técnico específico, fazer uma visita de 15 dias, 20 dias, numa instituição nacional ou internacional. Tudo isso custa algum dinheiro, ainda mais agora com o aumento do dólar. Essa mobilidade internacional de estudantes e professores faz com que as universidades tenham cada vez mais visibilidade, que apareçam novas parcerias institucionais e melhorem a sua qualificação e o seu posicionamento nos rankings internacionais. É uma medida realmente de qualidade. Ou seja, a universidade não é mais do que era no passado, voltada para si mesma. A universidade está cada vez mais voltada para empresas e para outras instituições internacionais de ensino e pesquisa. Mas se a gente pega 5 dias de viagem nessas visitas, uma semana, a gente paga 4 mil de passagem, 4 mil de diárias, 8 mil. Se eu mando 120 alunos dos 8 mil que a Universidade de Brasília tem, eu vou gastar aqui só R$1 milhão. E eu vou mandar 120 de 8 mil. Então, a gente tem que escolher muito quem mandar e como mandar. E nós que somos gestores dissemos muito mais não do que sim. E, além desses 8 mil alunos, eu tenho 1.300 professores. Mas o professor tem que viajar com seu próprio financiamento, com seu próprio grant. Tá, isso acontece muito, quando eles efetivamente conseguem. Mas hoje o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia de Fomento está também com uma dificuldade financeira muito grande, e que não vem só de hoje por causa dos cortes, já vem de alguns anos. E, além de tudo, nós temos que fomentar os congressos internos com esse dinheiro da pós-graduação. Nós temos que pagar um visitante estrangeiro, pagar diárias, pagar passagens. A gente não paga prolabore para ninguém, 0 de prolabore. Se a gente recebe um Nobel na Universidade de Brasília, eu procuro a embaixada para pagar a primeira classe para ele. Nós não pagamos. Vamos receber uma agora, de novo, dia 29 de outubro, o Prêmio Nobel na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília não vai gastar um tostão com isso. Mas nem sempre é possível arrumar um financiamento fora da instituição ou fora das instituições oficiais de fomento. Muito bem. E outro fator importante que a gente usa esse dinheiro, senhoras e senhores, é o pagamento de publicações. O sistema de produção de conhecimento novo, desenvolvimento tecnológico e inovação, exige, primeiro, a pergunta, o fomento para desenvolver, a obtenção dos dados, o tratamento dos dados. E vem a segunda parte da produção de conhecimento, que é a publicação dos dados. Sem essa publicação, o conhecimento não serve para nada. É um conhecimento de prateleira. Senador, nós temos 1.300 professores só na Universidade de Brasília credenciados em programas de pós-graduação. Se cada um faz uma publicação por ano, o que é mínimo, nós fazemos mais. E se nós temos uma conta simples,
de $2.000 por artigo ou de $2.000 por livro, o senhor publica muitos livros, o senhor sabe que custa muito mais do que isso, inclusive, nós temos 1.300 vezes R$ 5.000, só aqui nós temos R$6.500.000, e nós recebemos da CAPES R$4.300.000. Então, o senhor vê que a gente faz uma ginástica enorme com esse dinheiro que a gente obtém dos órgãos de financiamento oficiais. E eu quero terminar dizendo só que algo que preocupa muito mais do que os cortes que tem na CAPES, que foram poucos, 11%, é o sistema de fomento para a pesquisa propriamente dita, que custa dinheiro. Eu não digo que é caro, mas o preço é alto, né? Com a diminuição do CTPetro, com a diminuição de toda a porcentagem do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que perdeu 28%, passamos de 4,5 para 3,2 milhões ao todo, isso tem um impacto extremamente negativo no financiamento da pesquisa que é feita nas universidades e nos institutos de pesquisa. Por exemplo, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que foi um edital que saiu ano passado no CNPq, ele foi adiado o julgamento, né, e a gente acredita que é porque não tinha dinheiro. E nós não vamos receber nenhum dinheiro esse ano. E o ano que vem a gente não sabe quanto que vai receber. Nós não temos edital universal, ou seja, aquele edital de demanda espontânea que todo mundo pode fazer a sua pergunta e concorrer. O CNPq tem dificuldades de pagamento de vários editais do passado. Agora, por exemplo, que nós estamos recebendo da Rede Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação, que foi de 2012. Então, todos esses impedimentos do financiamento continuado na ciência brasileira têm um impacto muito negativo na qualidade da formação dos doutores, na qualidade da associação das universidades com as empresas e na qualidade das publicações. Nós poderíamos ter muito mais sucesso se nós tivéssemos efetivamente um financiamento continuado. Em épocas de crise financeira, como nós estamos passando hoje, países que têm um planejamento a longo prazo investem principalmente em educação, ciência e tecnologia. É aí que vem o menor dos cortes, ou quase que corte nenhum. Infelizmente, nós ainda não estamos nessa situação no Brasil, né? Mas nós somos otimistas, temos 2 anos difíceis pela frente, temos que fazer a gestão melhor possível dos nossos recursos financeiros, seguir com um diálogo muito aberto e franco com os nossos colegas que têm a responsabilidade de dirigir o MCTI, a CAPES e o CNPq, e isso a comunidade tem, né? E fica aqui o nosso registro da necessidade de que no orçamento para o ano que vem o Congresso Nacional tenha, por favor, uma atenção especial à ciência, tecnologia e inovação, porque sem isso, de forma continuada, nós não teremos um Brasil que nós precisamos ter nas próximas décadas. Muito obrigado e bom dia a todos.